pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E a lua crescente está se aproximando. A lua crescente, ela acontece agora dia 27 de maio, às 12 horas e 22 minutos. E lembram que a gente está vindo da lua nova, a lua nova que aconteceu no signo de Touro. Eu tenho o mapa, eu vou deixar aqui em cima para vocês. A lua nova, ela veio carregadinha de tensão para a gente administrar, e agora essa semana está se passando. Dentro dessa nossa semana, ela está encaminhando para a lua crescente. Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo, como se preparar para a lua crescente e como essa lua crescente, como algumas configurações nessa lua crescente vão funcionar, ok? Então, tudo pra gente tentar entender e tirar o melhor proveito possível, como eu digo sempre. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal. Então, aqui está o nosso mapa da lua crescente. A gente ainda vê algumas configurações assim de tensão que a gente vai ter que administrar. A gente ainda observa aqui algumas tensões. A própria lua crescente já é uma tensão, é uma quadratura entre o Sol e a Lua em terra e o Sol em ar. Apesar de Sol e Lua, Gêmeos e Virgem serem regidos pelo mesmo planeta, que é Mercúrio, Mercúrio funciona diferente num signo e no outro. Aqui em Gêmeos, né, a gente vai querer dar mais voz para nossas ideias, para nossa forma de ver o mundo. A gente vai querer interagir sem grande critério, sem grande disciplina, sem grande discernimento. Mas a Lua, mesmo que sejam os nossos aspectos emocionais, ela vai cobrar por disciplina. Ela vai cobrar por critério, ela vai cobrar por uma análise mais fortalecida e mais forte do que a gente está percebendo ao nosso redor. Então, antes de falar mais detalhadamente sobre a lua nova, a gente vai ver da onde que a gente está vindo, para a gente poder entender para onde que a gente vai, certo? A gente teve a lua nova, que aconteceu dia 19. Eu falo sempre, né? Quem fez o seu mapa, já fez o seu mapa, vai lá ver o grau que a lua nova aconteceu, né, no grau 28 e 25, isso, no finalzinho de Touro, 28 e 25 do signo de Touro, porque é ali naquela casa do mapa de vocês que vai acontecer a ênfase maior. Então, começando por aí, né? Quem não fez o mapa, acompanha. São muito preciosas essas informações, né? Então é interessante que vocês assistam os vídeos, é interessante que vocês acompanhem para a gente poder entender. O Marte, na semana passada, entrou num signo de fogo. Então, Marte, ação, Leão, fogo, autocentramento, um sentido de eu muitíssimo mais fortalecido. Então, sabendo entender que Marte é um sentido de eu, traz pra gente um sentido do eu muito mais fortalecido, a gente consegue administrar os aspectos desarmônicos que também estavam na nossa semana e estarão nas configurações da lua crescente. Dentro dessa nossa quarta semana, a gente contou com a possibilidade de transformar a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, uma transformação mais fácil. O Sol entrou no signo de Gêmeos, então trouxe para nós um pouquinho mais de flexibilidade, de leveza, mas a disputa de poder pode estar dentro de nós e pode também estar se manifestando fora de nós, porque Marte está em oposição com Plutão. São dois poderes fortes, né? O poder do eu e o poder das profundezas. Então, a gente cuidar para não querer destruir o outro, não querer de forma obsessiva se mostrar mais do que os outros. Então, isso tudo a gente está tendo que cuidar nessa semana, nessa nossa quarta semana, que desemboca na lua crescente. Então, também aspecto positivo, a gente tem o Sol
em sextil com Marte, o Sol fazendo um bom aspecto com o planeta Marte, a gente com muito mais coragem de se mostrar, muito mais coragem de mostrar o seu eu, muito mais coragem de mostrar a sua individualidade, mas tendo que cuidar, né? Não se tornar arrogante e prepotente, porque igual o Marte está fazendo uma quadratura com Júpiter, então eu sou o tal e ninguém mais, ninguém é mais e melhor do que eu. Isso a gente tem que cuidar também, porque Júpiter expande, Marte é a individualidade, é o sentido de eu, é o sentido de coragem. Então de repente a gente mais destemido nessa nossa quarta semana, por um lado é positivo, mas por outro não é muito positivo não. A gente também tem que cuidar nessa nossa quarta semana para não magoar as outras pessoas e não ser magoado pelas outras pessoas. A gente tem que cuidar para não ficar muito milindrado, né? Tudo machuca, tudo dói. Então isso a gente tem que ter um extremo cuidado, e a gente está desembocando então, né? Na lua crescente, que é dia 27, mas dia 26 a gente ainda conta com um aspecto bastante harmonioso, que é a Vênus fazendo uma configuração harmoniosa com com Urano. Então isso traz pra gente uma rapidez assim para lidar com os relacionamentos e modificar aqueles relacionamentos que a gente precisa modificar de uma forma bastante rápida, para a gente então poder entrar na nossa lua crescente, que acontece dia 27 de maio. E a Vênus, ela continua com esse aspecto harmonioso, então a gente tem mais uns dias ainda para se beneficiar desse aspecto, que ajuda a gente a mudar, né? A mudar, a rapidamente mudar a direção que a gente vai dar para os relacionamentos da gente, a gente avaliar os relacionamentos, nós estamos com aqui, ó, com alguns aspectos de tensão que envolvem o Plutão. Então, o Plutão, ele está quadrado com o Júpiter e ele está em oposição com Marte. Então, pode ser que em nossas disputas, e algumas disputas elas são necessárias, em nossos combates, nossos embates com outras pessoas, pode ser que alguns relacionamentos acabem se desfazendo, e daí vem o aspecto positivo que a Vênus faz com Urano e faz também com Netuno, para nos auxiliar a perceber se aqueles relacionamentos realmente eles podem ou eles precisam ser dissolvidos, eles precisam ser destruídos, eles precisam acabar. E se a gente conclui que aqueles relacionamentos eles não precisam acabar, então a gente se utiliza dessa configuração da Vênus com Urano e da Vênus com Netuno para ter a habilidade de lidar com os relacionamentos, rapidez mental para mudar a direção que eles estão tomando. Se estão indo para uma direção muito negativa, a gente traz eles para uma direção positiva, se a gente ainda quer manter aqueles relacionamentos, e também nos facilita esse aspecto da Vênus com o Netuno, por exemplo, facilita a gente se colocar no lugar dos outros e perceber o quanto os outros de repente não estão conseguindo se expressar, não estão conseguindo chegar até o coração da gente como a gente gostaria que eles chegassem. Então isso é uma configuração que a gente tem que analisar e que a gente tem que prestar bastante atenção para, como eu digo sempre, usufruir da melhor forma possível, porque o mapa dessa nossa lua crescente, ou seja, para a nossa próxima semana, ele ainda traz para a gente algumas configurações de dificuldade. Então, olhem só, a gente pode estar frio, calculista, melancólico, deprimido,
Eu tô rindo, mas são situações que realmente podem acontecer. Por que eu tô falando isso? O Sol está numa quadratura com Saturno. Saturno é o limite, Saturno é a rigidez, Saturno é a cobrança. Então, de repente, a gente querendo que as coisas funcionem como a gente quer, querendo que a nossa autoridade seja respeitada, que a nossa autoridade seja colocada nas alturas, né, como um ser supremo e maravilhoso, e as situações ao nosso redor comprovando ao contrário, né? Então, a gente, de repente, pode se sentir inferior às outras pessoas. A Lua está fazendo uma oposição com... deixa eu verificar se é oposição mesmo. A Lua está fazendo uma oposição com Saturno. Então, o nosso emocional, né? A gente achando que os outros estão mais frios com a gente, ou a gente mais frio com as outras pessoas. Então, coisas que a gente tem que cuidar e administrar da melhor forma possível. O Plutão, ainda, no aspecto que eu falei na configuração da Lua Nova, e falei também na configuração do mês de maio de 2023, que eu vou deixar um vídeo que eu vou deixar aqui em cima para vocês. O Plutão tá quadrando o nó do norte e o nó do sul. Nó do norte, para onde a gente tem que se dirigir. Nó do sul, o que a gente tem que deixar ir. São padrões de comportamento que a gente tem que desapegar. E a gente pode estar, então, num conflito entre consigo me desapegar, não consigo me desapegar, consigo me direcionar para onde eu tenho que ir nessa semana, ou nessa, né, nossas semanas elas vêm vindo, né? A vida vai se completando passo a passo, como subir uma escadinha, né? Então, essa semana, se a gente entender e tirar o melhor proveito possível, vai nos auxiliar e vai ser benéfica para que a gente consiga lidar com a próxima semana, e assim a gente vai indo. Então, nós, de repente, nos vemos num conflito realmente, né? Não conseguindo nem ir adiante e nem queremos mais agir como a gente agia antes. Pode sim estar estabelecido um conflito aí, certo? Vamos dar mais uma olhadinha. Vamos ver algumas situações positivas que a gente pode continuar e aproveitar durante essa lua crescente, que continua ainda mais uns dias essa grande possibilidade de fazermos uma transformação no nosso self, no nosso eu mais verdadeiro, no nosso eu mais profundo, de repente trazer a nós mesmos de volta, porque na formatação que a gente recebe lá desde a infância, a gente vai se desviando do nosso verdadeiro eu e vai começando a vê-lo muito distante de nós. Então, uma configuração como Sol trígono com Plutão é o deus do subterrâneo, do inconsciente, pode facilitar que a gente traga esse eu mais verdadeiro à tona e comece a utilizar. A Lua também está numa boa configuração com Mercúrio. Então, por mais que existam aspectos desafiadores, a gente tem aspectos harmoniosos que, se a gente fortalecer eles nessa semana, a gente consegue lidar com os desafiadores da melhor forma possível, cuidando do exagero, cuidando para não querer ser muito cáustico, muito dono do poder e oprimir as outras pessoas, passando com trator, né, com rolo compressor em cima dos outros, isso tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo. Imagina, né, se individualmente a gente está sentindo essas coisas, imagina a nível de países, né, um país querendo passar com um rolo compressor em cima do outro país. Eu sempre digo que tem astrólogos que se debruçam muito mais na astrologia mundial. Eu aqui trabalho mais nós,
cada indivíduo fazendo o seu papel para que uma comunidade, uma cidade, um estado, um país, um mundo possa melhorar. Não vai melhorar se cada um não fizer o seu papel nessa existência. A Lua também está numa boa configuração com Júpiter, então otimismo, positividade, né? Se vier, né? Como a Lua está com uma oposição com Saturno, se vem uma depressão, a gente tudo bem, vivencia um pouquinho aquela depressão, ou aquela tristezinha, mas se a gente começa a fazer um esforço para sintonizar com os aspectos harmoniosos, a gente vai ver que vem o otimismo, que vem uma sensação boa, que a gente entende aquela tristeza, assimila ela, assimila os aspectos positivos da tristeza ou do mal-estar ou da baixa de energia que veio e já sai mais fortalecido da vivência daquele aspecto não tão legal, certo? Mas temos sim situações positivas, temos sim possibilidade de enxergar as pessoas e tudo ao nosso redor com um pouco mais de empatia, com um pouco mais de compaixão. Temos sim uma capacidade grande para perdoar dentro dessa lua crescente. Claro que a gente não vai ser boboca, né? A gente vai conseguindo perceber o outro, né, com o critério que a Lua vem trazer aqui pra gente, essa Lua crescente vem exigir de nós, né, um certo critério. Ela tá então em bom aspecto com Júpiter, isso é muito bom. Ela está em Virgem, né, então facilita, né, que mesmo que coisas aconteçam emocionalmente, a gente não vai discriminar racionalmente, a gente vai discriminar emocionalmente. O nosso emocional vai separar o joio do trigo, o que pode ficar, o que a gente pode assimilar para contribuir com a nossa evolução e o que a gente vai distanciar da gente porque não vai contribuir com a nossa evolução nessa existência, ok, pessoal? Então, teria muito mais coisas para falar, mas eu vou ficando por aqui, né? Já tem vídeos que eu vou deixar aí em cima para vocês, só o entendimento de que uma semana ela vem preparando os aspectos para que a gente consiga vivenciar a outra semana. Vamos ver que tipo de sementes a gente plantou na lua nova, que estão crescendo, são energias que estão crescendo agora e vão eclodir mais visivelmente para nós na lua cheia, e o processo continua. E se a gente vai prestando atenção e se a gente vai aproveitando os conhecimentos que a astrologia traz para a gente, é óbvio que um pouquinho melhor a gente consegue administrar. Não digo que é a salvação para todas as situações, mas alguma coisa a gente consegue enxergar de forma diferente, e a partir de enxergar de forma diferente, conseguimos atuar no mundo igualmente de forma diferente, igualmente de forma mais positiva, e assimilando e entendendo os processos de uma forma mais natural e não tão catastrófica, e não se sentindo vítima, e não se deprimindo e ficando na depressão, porque coisas muito fortes acontecem com a gente, tanto nos aspectos positivos quanto nos aspectos desarmônicos. Tudo faz parte do nosso viver, e a gente só tem que tentar administrar. O que muita gente não faz é não tenta administrar, não tenta nem pensar a respeito das coisas que estão acontecendo ao seu redor. E há uma necessidade grande, vai haver ainda muito mais com esses planetas entrando, mudando de signos, né? Plutão vem aí, ele está retrogradando, mas ele vem aí entrando num signo que é a transcendência, que é a modernidade, que vai nos levar a sair muito, de ter que sair da nossa zona de conforto, a fazer muitas mudanças nas nossas vidas. Então, se a gente for se preparando lentamente,
muito mais fácil, ou pelo menos menos difícil de enfrentar as mudanças que vêm por aí. Ok, pessoal? Então, por enquanto era isso. Meu nome é Rosângela Ferraz, nem sei se eu disse ali no início. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Muito grata por todos que estão vindo, se inscrevendo, estão participando do meu canal, estão prestigiando o meu canal. É óbvio que as pessoas que vêm e ficam são aquelas que se identificam com o meu jeito de falar, com o meu jeito de apresentar a astrologia para vocês. Quem não se identifica, não fica. Então, quem quer vídeos que tenham explicações, né? Não fórmulas prontas, e isso, faça isso que o resultado é aquilo. Não, né? Não são fórmulas prontas. Cada um tem que fazer, cada um tem o seu mapa e tem que fazer o seu papel, tem que cumprir a sua etapa lá para conseguir algum resultado daquelas configurações que o céu está apresentando para gente. Ok, pessoal? Fique muito à vontade, realmente, né? Quem se sentir atraído, quem se sentir em casa aqui no meu canal, fique muito à vontade, se inscreva, compartilhe meus vídeos, deixe um like, que é importante para o canal crescer, e estejam aqui com a gente. Por enquanto era isso. Até mais!